Então, quando começa a haver uma desmitologização, as desconstruções de algumas convenções, aí entra o desespero e a maioria para aqui e não dá o próximo passo qualitativo. A maioria de nós, da humanidade, dos normais da humanidade, ficam aqui e estão aqui. Jesus salva, consola e me faz feliz, e isto é suficiente para mim. A maioria para aqui. Mas ele diz que tem mais estágio. Ele fala sobre uma fé individuativa reflexiva que está mais ou menos entre 30 e 45 anos de idade. É a fé individuativa reflexiva. É um pós-denominacionalismo. Ele mesmo começa a achar que a sua denominação não é lá essas coisas que ele achava que era. Ele começa a verificar, ele conhece a denominação agora e ele percebe o seguinte: onde é que eu fui amarrar meu burrinho, hein? Onde eu fui amarrar meu jumentinho? Algumas histórias, ele percebe que foram histórias construídas. E a sociologia nos explica isso. A construção de mitos. Muitas coisas que são atribuídas aos fundadores das nossas denominações, eles nunca pensaram em fazer e nem dizer. Foram atribuídas futuramente a ele. Então, pós-denominacionalismo, ele já tem desconfianças das autoridades externas, especialmente das autoridades da sua denominação. Ele convive mais aí, assim. Pós-denominacionalismo. Ele relativiza a sua própria tradição e os seus valores. Ele cita um exemplo, fala sobre ritual totêmico primitivo. Ele namorava, no período da universidade, ele disse que namorava, veja, uma pessoa dessa só podia ser, namorava uma menina católica romana. Aí nas férias ele vai, ela convida ele, ele vai para a missa com ela. Ele era protestante. Então ele vai na hora da Eucaristia, na hora da ceia, ele disse que estava tão compenetrado como um bom protestante, pensando em participar. A namorada era estudante de antropologia e disse assim: você sabia que este ritual que nós fazemos, da ceia, da Eucaristia, é na verdade um ritual totêmico pré-primitivo, quando as pessoas comiam os seus deuses para que eles pudessem fazer parte dele e estar nele. Ele disse: passou a vontade de participar da Eucaristia. Nunca mais eu pude tomar a ceia da mesma forma como antes. Não casei com aquela namorada, mas ela me segue e me persegue até hoje. Em cada culto, em cada missa. Relativização da sua própria tradição e os seus valores. Possíveis motivos nesse período desta fé individuativa e reflexiva. Ele diz que são experiências de colapsos. Entre os 30 e 45 anos, as pessoas começam a acontecer algumas experiências drásticas e dramáticas. Por exemplo, um divórcio. A pessoa se divorcia e aí ele tem que rever os seus valores. Ou a morte de um familiar, começa a morrer. E ele começa a perceber que ele está na fila também. Lembram-se de John Drane, o deão da catedral lá de Londres, John Drane? Ele dizia o seguinte: por que os sinos dobram? Dobram por você e por mim. Então a pessoa toma consciência que outros estão indo. Algumas pessoas que ele até conheceu já estão indo. Isso muda a forma de ser, de pensar, se torna mais reflexivo. Há uma tensão entre uma fé individual e uma fé grupal e a fé institucional. Aqui há uma tensão: eu creio nisso, mas a instituição crê nisso. E aí fica aquela tensão: chuta o pau da barraca, a barraca inteira, o que é que eu faço com essa instituição? Então há uma tensão entre a fé individual e a fé da instituição, a fé institucional, a fé convencional. A instituição tende a querer esmagar todos aqueles que estão numa fé individuativa reflexiva, individual reflexiva. E ele tenta sobreviver. Então alguns regridem e voltam.
Não, para eu ser aceito pela instituição, eu tenho de dar um passo atrás. Outros se mantêm e são esmagados. E outros saem, outros vão viver a sua vida. Mas você tem isso daí. Outros arranjam uma outra maneira de viver dentro da instituição, apesar desta fé individuativa reflexiva. Então há uma tensão. Muitas vezes aqui está o maior polo de tensão. A pessoa, quando chega nesse estágio da fé individuativa reflexiva, tem uma tensão muito grande com a fé institucional. E várias vezes fica a se perguntar: será que vender banana no Ceasa não é melhor para mim? Comprar pão ali e vender ali na esquina, será que eu não tenho menos dor de cabeça do que isso? E vocês são seminaristas. Seminarista é gente que tem fé, não é não? Isso não acontece no seminarista, não. Por outro lado, ainda há uma preocupação com a leitura bíblica, em ler tantos capítulos da Bíblia por dia, tal. É uma questão anterior convencional. Se eu não fizer minha devocional, se eu tomar café sem fazer minha rezinha, sei lá o que é que vai acontecer aqui. Ainda há uma preocupação. Transição. Quando ele começa a encarar de forma positiva outros símbolos de fé. Aí vai ter uma transição para o próximo estágio. Quando começa a encarar de forma positiva outros símbolos de fé. Sexto estágio ele chama de fé conjuntiva. Está mais ou menos aos 50 anos de idade. Vale dizer que esta idade que ele dá, ele diz que não necessariamente isso é literal. Alguns vão chegar aos 60 anos de idade ainda no pré-estágio da fé. Pensamento e tudo tal, e não vão crescer. E outros podem chegar aos 40 anos ou menos nesse estágio, mas não é comum e nem normal. Ele diz que a pessoa nesse estágio é ver uma inter-relação entre fé e vida. A fé não é só para a igreja, a fé é para a vida, é o que dá sentido à vida, é estar na vida. Então há uma relação entre fé e vida. Eu não sou uma pessoa de fé na igreja, é uma pessoa de fé na praia, no shopping, no cinema, em todos os lugares. A verdade para a pessoa nesse estágio é multidimensional, tem diversas dimensões, não há uma só dimensão. Vocês sabem que quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, na época você tinha 3 palavras que predominavam no contexto jesuânico, no contexto de Jesus. A primeira palavra é a palavra grega. O império grego havia terminado, mas a cultura grega ainda estava espalhada pelo mundo de então, que é a palavra aletheia. A verdade é aquilo que eu vejo. Eu vejo isso, isto é uma cadeira, isto é a verdade. E acabou. Então, não duvide, isso é o que? É uma Bíblia. Então, é uma Bíblia e é isso mesmo que é verdade. A segunda palavra, e o Império Romano era dominava, era a palavra latina, em latim, que é a palavra veritas ou veritas. Que a verdade não é o que eu vejo. A verdade é uma descrição correta do passado, daquilo que aconteceu. Então, como é que aconteceu? Aconteceu assim, assim, assim. Então, aqui está a verdade. Então, uma verdade está no presente, a outra verdade está no passado. E a terceira, que segundo os teólogos como Célio, dizem que provavelmente Jesus pensava em hebraico, tinha um pensamento hebraico, é a palavra emunar, que a verdade não é uma ideia, como queriam os gregos, não está no presente, nem está no passado como os romanos queriam, mas a verdade é relacional.